Voltamos com o Tela 1 especial. Agora você assiste a primeira parte do documentário O Wicca, produzido por Daniele Ortiz e Fernanda Kuzma. Acho que é uma história, nada assim real. A bruxaria, desde as civilizações pré-históricas, né, já existia esse conceito de que é uma visão de mundo que classifica entre o bem e o mal. A bruxaria Wicca ela está presente na humanidade, ela é praticada desde a Idade da Pedra, porque o ser humano ele sempre sentiu que existia algo mais, sempre buscou essa comunicação. 10.000 anos atrás você tinha imagens da deusa que as pessoas daquela época usavam para fazer seus cultos, que eram cultos simples. E com o passar do tempo eles começaram a identificar épocas do ano que eram mais propícias a esses cultos, e aí começaram a comemorar aquilo que a gente chama de sabás, que são 8 ao todo durante o ano. E isso é muito antigo. Os sabás, assim, você pode encontrar, são festas populares que você encontra notícias delas desde o século XI, século XII. A diversidade religiosa do mundo moderno é uma característica do mundo moderno, não necessariamente da experiência religiosa em si. O mundo moderno favorece que isso aconteça, claro que de outras maneiras, porque você tem muitas pessoas que viajam, pessoas que se mudam, pessoas que vão fazer negócios e carregam consigo as suas religiosidades e as suas culturas, sem contar com atividades missionárias que também levam essas religiosidades para outros lugares, né? Então a gente tem um trânsito religioso muito característico na sociedade moderna. Você tem uma pessoa que pode ter nascido católica, depois ela vai se interessar por espiritismo, depois ela pode frequentar religiosidades aí alternativas New Age, tipo Wicca, e aquilo pode durar uma etapa na vida dela, depois ela pode largar isso tudo, se tornar evangélica, ou pode resolver ser ateia. E assim você teve vários momentos na história onde, por causa de religião, se fizeram guerras, houve perseguições, pessoas foram mortas, você teve inquisições de todos os lados, né? E dependendo da força de quem se apropria, naturalmente você vai ter uma religião que inclui as pessoas ou que exclui as pessoas. Aquelas que pertencem a uma determinada religião, que se ela for majoritária, ela vai querer se impor, né, às demais religiões, né, e por isso aqueles que não pertencem àquela igreja, né, são tidos como pessoas ruins, pecaminosas e outras coisas. Eu cresci numa família cristã. Alguns questionamentos que eu fiz me levaram a procurar e a buscar várias coisas diferentes. No final dessa busca eu encontrei, então, que seria o Wicca. Quando Deus criou a Terra, Deus já sabia que haveriam pessoas que adorariam, antes mesmo de Jesus Cristo vir, que cultuaria a deuses. E essa seita Wicca, que traz referente à bruxaria, o que ela quer pregar, o que ela quer trazer? Eles adoram uma deusa. E a palavra de Deus diz, Deus abomina isso. Deus é o único, Ele é o Criador de todas as coisas. Na Idade Média, o que acontece? Acontece que a fundamentação teocêntrica, ou seja, a fundamentação em Deus, ela é muito forte. É a igreja que vai ditar os parâmetros que a sociedade deve seguir em relação aos seus comportamentos, sejam eles morais, sejam eles espirituais. E esses ditames, esses regulamentos estão contidos nos princípios da própria igreja.
Então, por exemplo, a leitura da Bíblia. Se a gente fizer hoje, porque a Bíblia é a mesma desde a antiguidade, o nome de Deus é citado em centenas de vezes, mas ao mesmo tempo o nome de Satã, o nome de Satanás, o nome do maligno é citado igualmente. De certa forma, citam e perseguem a feitiçaria, porque ela é o lado oposto do princípio fundamental, que é a construção do bem, e o bem vem de Deus. Sempre houve uma reação bastante forte àquelas religiosidades cuja manifestação, cuja prática, digamos assim, cujos rituais são mais marcados por situações mais excêntricas, digamos assim, né? Aquilo que se fala das bruxas, aquilo que se fala, digamos assim, de religiões que têm, de certa maneira, pacto com o diabo e daí por diante. Então essas igrejas, vamos dizer, esses grupos religiosos, tradicionalmente são vistos como grupos perniciosos, grupos que fazem o mal, né? E que, digamos assim, são geralmente excluídos daquelas igrejas ou daquelas dominâncias religiosas, né, que nós temos nos vários países. Agora, o que acontece? Quanto mais exóticas elas são, mais elas mexem com o imaginário das pessoas. Portanto, mais elas criam, digamos assim, um ambiente diferenciado e um ambiente que as pessoas até ficam curiosas, gostam de fazer, e muitas realmente aderem a essas práticas religiosas, digamos assim, paralelas àquilo que a instituição normalmente coloca, né? É uma situação meio delicada. Durante os 15 anos da minha vida, eu não contei para ninguém que eu era bruxo. Situação bem... É difícil, porque veja, a partir do momento que você assume que você é bruxo, você pode não fazer mal para ninguém, mas você acaba sendo acusado porque a avó da pessoa ficou doente, porque o caminhão de lixo não passou na hora certa, porque o avião da TAM caiu, é tudo culpa sua, porque você é o bruxo. Então existe essa situação, e a gente recomenda que as pessoas tenham cuidado quando elas saem por aí se afirmando ser o Wicca. Eu sou bruxo, carregando o pentagrama. Isso é uma coisa... É necessário haver uma certa descrição, porque existem pessoas que vão culpar você porque o cachorro deles quebrou a perna. Elas acreditam que normalmente um bruxo é mau, uma bruxa é má. Ela não passa pela cabeça das pessoas que um bruxo simplesmente é uma pessoa que tem uma visão diferente do mundo. Não só faz aumentar o preconceito enquanto tal, né? Mas também faz aumentar a curiosidade, né? Porque as pessoas querem saber o que é isso, não é? O preconceito pode vir, digamos assim, dessa curiosidade, dessas imagens que se criam, né, através por meio da própria mídia, não é? Essa imagem de uma figura da bruxa, né, como a da maldade, e todo mundo tem um pouco voltado para essa ideia da maldade, né? O mal sempre atrai mais do que o bem, né? Talvez até porque o bem seja uma coisa que é muito mais falado, é visto com muito mais naturalidade. O mal não, o mal é visto assim dentro como um componente mais perverso da sociedade, né? Então é evidente que a mídia reforça esse tipo de situação, e a partir do momento em que ela não dá um espaço, por exemplo, para esclarecer o que é, digamos assim, esse culto Wicca, né? Lógico que elas entram, né, dentro do cenário de todas as bruxas fazendo lá as suas poções, né, de perversidade. Quando Satanás foi lançado na terra, que Deus soube da sua soberba com relação ao poder do reino de Deus, ele trouxe os anjos com ele. A função deles é criar seitas e heresias para deturpar realmente, para que o homem não se encontre com Deus. E é aí que o Wicca entra. Ele usa essas oportunidades de magia, de mente, de poder de mente e da natureza, e isso traz toda uma problemática que a pessoa acaba confiando naquilo. E toda a graça, a glória de um viver, de uma natureza, esquece de um Criador, que é o único Deus dos céus e da terra, que é o nosso Deus. As bruxas sempre tiveram uma imagem, de certa forma, eu diria, misteriosa, né? O que é uma bruxa? Uma bruxa. Uma berruga, um chapéuzão. Olho vermelho. Magia. Magia, um pouco de maldade. Fala Bai Santo, Oxalá, Saravá,
milagre, vigarismo. Se eu for lembrar das histórias infantis, ela tem o nariz comprido, voa na vassoura, encanta, come criancinha, essas coisas. Nariz grande, vassoura, um caldeirão enorme, um cabelo horrível, aquele chapéu horroroso e toda de preto. Ela fez sempre muito mais parte do imaginário popular do que propriamente de qualquer realidade ou de religiões organizadas, né? A Igreja Católica cristianizou a Europa, então ela abafou o máximo possível os movimentos de bruxaria e, de certa forma, ela perseguiu, né, os bruxos e as parteiras, as pessoas que curavam com ervas, que acabaram se escondendo, acabaram agindo simplesmente em segredo, sob pena de serem mortas até. Tanto que, na Idade Média ou no período da Inquisição, as mulheres eram acusadas de bruxa, julgadas e levadas à morte, né, queimadas e daí por diante. E isso gerou ou fortaleceu mais ainda o imaginário das pessoas. A seguir, a última parte do documentário Wicca. Voltamos já.